Olá, eu sou a professora Giancarla Bombonato e vou te dar uma super dica agora de língua portuguesa em relação à função sintática, tá? Não tudo, lógico, mas uma parte bem importante que é uma questão típica em relação à cobrança de língua portuguesa. O que você tem que lembrar agora então? Termos da oração. Estou falando especificamente dos termos da oração, pense lá, essenciais, integrantes e acessórios. Só que às vezes as bancas elas gostam de dar uma enrolada e querem confundir o candidato. Principalmente quando eles colocam uma oração, uma frase na ordem indireta. Por quê? A ordem direta é você ter sujeito e verbo. E a indireta eu vou invertendo os termos, eu vou fazendo uma troca de lugar. Então, às vezes, quando tem uma ordem direta, não fica tão nítida a construção da frase, quem é quem. Por exemplo, proliferaram, na última década, programas voltados para a terceira idade. O que você tem aqui? Você começou a frase com o verbo. O seu cuidado é perceber o seguinte, ele está no plural aqui, tá? Então, quer dizer que o meu sujeito vai estar no plural também. E você tem o sujeito depois do verbo, ó. Programas voltados para a terceira idade. Esse daqui é o seu sujeito. Então, você tem um sujeito que está depois do verbo, está na ordem indireta. A ordem seria assim: programas voltados para a terceira idade proliferaram na última década. Essa seria a minha ordem direta. Como eu inverti a ordem, então não fica tão nítida a minha construção. E o que a banca faz às vezes? Pede para que você te dá no enunciado da questão uma frase fora de ordem e pede que você encontre o termo em destaque com a mesma função sintática, por exemplo. E aqui, olha, as perdas passam a ser vistas como superação. Aqui a frase está bonitinha. Você tem o verbo aqui. O que passam a ser vistas? As perdas. Então, aqui o meu sujeito. Então, na ordem direta, não fica tão difícil perceber quem é o sujeito. A ordem indireta, ela compromete bastante a leitura se você não estiver bem atento em relação a isso. Agora, uma super dica dentro da dica. Cuidado quando nós temos aqui a construção amarrada à voz passiva. Por quê? Na voz passiva, o que você vai lembrar? Quando eu tenho voz passiva, eu não tenho objeto direto. Marque lá, ó. Voz passiva, ela não tem. Quando o verbo está na voz passiva, eu não tenho objeto direto. Por quê? Aquele que era o objeto direto na voz ativa, ele passa a desempenhar a função de sujeito na voz passiva. Então, é muito comum parecer que você olhar assim e achar que aquilo lá é um objeto direto, na verdade é um sujeito. Por exemplo, os dados foram entregues. Aqui tá tudo certinho porque a frase está na ordem direta. O que foram entregues? Os dados. Beleza. Mas eu posso inverter a ordem. Foram entregues os dados. Mesmo invertendo a ordem, isso aqui continua sendo o meu sujeito. O pior é quando você tem voz passiva sintética, porque daí se você não estiver muito atento, você acaba errando sem perceber. Entregaram o que? Os presentes. Parece que isso aqui é um objeto direto. O que você vai lembrar? Na transposição de voz, o objeto direto vira sujeito. Então, isso daqui é o meu sujeito. Essa palavra ser uma partícula apassivadora e você tem aqui voz passiva. Então, cuidado, o que parece ser um objeto é o seu sujeito. Então, fique atento, especialmente quando você tiver construção de voz passiva, porque o que parece ser o objeto direto é o seu sujeito. Então, aqui o verbo está no plural porque o sujeito está no plural. Então, fica a dica para você. Na hora de ler uma questão, cuidado muito com a construção das frases, se ela está numa ordem direta ou indireta.